Boa noite a todos, obrigado, é bom ver casa cheia, é sinal que esta iniciativa tem sucesso, é sinal que as pessoas se interessam e é sinal que há preocupação realmente em conhecer os nossos candidatos, saber quais são os seus projetos e saber o que é que eles querem para a nossa freguesia do Castelo. Eu começava por fazer uma pequena apresentação da Associação de Moradores. Nós denominamos a Associação de Moradores do Castelo da Maia. Tivemos a nossa origem numa urbanização que é a Real Castelo e a Castelo Residence, aqui ao lado. Foi a origem do conjunto de pessoas que se juntou e que em conversas, enquanto os miúdos brincavam, enquanto estávamos cá fora todos, um bocadinho também a passar o nosso tempo e a conviver, começamos a conversar, a pensar o que é que nós poderíamos fazer para melhorar, o que é que nós poderíamos também contribuir para que o sítio onde nós moramos, o sítio onde nós escolhemos para viver, o sítio onde os nossos filhos vivem e estão a crescer, estão a estudar, frequentam atividades, aquilo que nós gostávamos também que melhorasse e aquilo que nós achamos que era importante ser feito. E daí foram sendo dados passos, andamos numa luta de 8 anos, portanto isto é um projeto que já tem o seu caminho, entre conversas, entre algumas iniciativas que quem mora aqui por esta zona já vai conhecendo, até que chegou a altura em que realmente decidimos que tinha chegado o momento de avançar para a constituição da Associação de Moradores. E ela nasceu já neste período pré-eleitoral, e quando nasceu num período pré-eleitoral nós achamos que a nossa principal iniciativa devia ser tentar promover a apresentação de cada um dos candidatos junto à população. Obviamente que os candidatos têm os seus próprios programas, têm as suas próprias sessões de apresentação, mas pensamos que como Associação de Moradores era o nosso dever cívico tentar promover isso de forma aberta, aberta a todos, convidando todos para participarem e para conhecerem esse programa. Quero agradecer a presença de Armindo Moutinho, um candidato ao MPT, e lançar a palavra ao Helder, que vai dirigir esta sessão. Obrigado. Então, vamos seguir um pouco mais ou menos o plano que nós delineamos para estas sessões. Eu vou fazer uma pequena apresentação do candidato, agradecendo mais uma vez a sua presença, e depois vou-lhe dar algum tempo para apresentar o seu projeto, as suas ideias, antes de passarmos a um espaço de debate com quem está presente. Armindo Moutinho tem 65 anos, atualmente reformado, foi empresário da construção civil, tendo sido ainda secretário da Junta de Freguesia de Barca entre 1997 e 2001, foi presidente da Junta de Freguesia de Barca entre 2005 e 2013, deputado da Assembleia Municipal entre 2005 e 2013 também, e foi representante das 17 freguesias do Concelho da Maia no Conselho Distrital do Porto. Nas últimas eleições autárquicas, candidatou-se como independente à Junta de Freguesia do Castelo da Maia e para este ato eleitoral, numa altura em que já teria pensado em mais algum descanso e dedicar-se a outras lides, voltou a reconsiderar depois de, como disse numa missiva que enviou aos castelenses, depois de ver as listas que se apresentavam a eleições e de sentir algum descontentamento generalizado da população que de alguma forma se sente abandonada e esquecida pelos atuais autárquicos. Dava-lhe a palavra para nos apresentar um pouco do seu programa, dos seus projetos para a Junta de Freguesia de Castelo da Maia. Muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite e permita-me que louve a vossa iniciativa. É inédita, pelo menos na Maia é inédita. Creio que irá proliferar, não sei se ainda neste ano, mas nos próximos que vai acontecer uma metodologia diferente da apresentação de candidatos. Eu creio que vocês deram aqui um belo passo, porque temos que deixar de considerar que fazer campanha é andar com bombos à noite a fazer barulho e acordar as pessoas. E, portanto, esta é a melhor maneira de realmente passar a mensagem das pessoas que estão candidatas à autarquia. Eu sou, realmente descreveu e sintetizou a descrição de que eu realmente estava mesmo pensava não avançar, portanto, não estava, mas chegou a um ponto em que, quando vi as candidaturas que se perfilavam para a disputa da Junta de Freguesia do Castelo,
o que verifiquei é que ia ser o presidente contra o secretário ou vice-versa, não é? E então, respeitando as outras candidaturas, mas que não são tão relevantes, e seria mais do mesmo se as pessoas estão descontentes com o executivo atual, se vamos assistir a uma disputa eleitoral entre o presidente e o secretário, ou o secretário contra o presidente, vamos ter mais do mesmo, não é? Isto vai ser a repetição da dose, portanto a sensibilidade está lá, é essa, e portanto não é... Quando já tinha realmente decidido, depois de refletir sobre isto, então pensei que perante apelos de pessoas, fiquei realmente assim um bocado indeciso e considerar-me quase um homem de uma covardia política sem igual se não avançasse, dada a movimentação que existe para apelar para eu me candidatar. Então resolvi avançar em extremos, foi mesmo à última hora, isto é um mistério só de malucos, não é? Portanto, mas o mundo também é feito, composto de malucos, há tudo neste mundo, não é? E então eu decidi avançar, pegar no telemóvel e começar a fazer uns telefonemas para tentar cativar alguém para a lista. Evidentemente que foi mais tardiamente do que eu pensava, porque também só decidi avançar quando verifiquei que tinha uma lista com a credibilidade que eu queria, não é? Portanto, não vou para lá com... Não somos deuses, mas também não quero ir com alguém que não mereça a credibilidade dos castelenses. E, portanto, foi essa a razão que me vou avançar nesta candidatura. Relativamente, é evidente que eu vou ser um presidente com uma gestão completamente diferente daquela que existe, e quem está na vida autárquica no Castelo sabe perfeitamente qual a minha contestação relativamente a este tipo de gestão. Daí que há que marcar a diferença, porque é a única diferença, não é? Daí a lista ser realmente única e faz a diferença entre as outras, porque todos, e estão aqui pessoas que estão perfeitamente de acordo e que sabem quais são o teor das minhas intervenções nas assembleias, estou completamente em desacordo com a gestão que está a ser feita. Daí que eu vou realmente ter uma posição muito mais ativa em muitas áreas, e tenho ideias próprias, é uma questão de imaginação por vezes e de criatividade, refletir para conseguir um programa que satisfaça a maior parte das necessidades do Castelo. Não significa que tudo o que se fez está errado, mas há muita coisa completamente errada, em minha opinião, e por isso eu queria realmente revolucionar um bocadinho o Castelo, porque o Castelo é uma terra da Maia. Eu não vou falar só da Maia, mas é uma terra com potencialidades extras que nenhuma terra da Maia tem. Nem sei se há muitas no país que têm potencialidades como o Castelo. Se verificarmos na Maia, somos a maior área territorial do Castelo, da Maia, nós temos 1/4 da área territorial do concelho, somos a terceira mais populosa do concelho, a terceira freguesia mais populosa do concelho, com a agressão deste Castelo, sim. Temos no nosso seio das mais importantes empresas multinacionais do país. Temos sediados aqui o Centro Operacional de Distribuição do CTT no Castelo. Temos uma linha de cobertura de metro espetacular, também, de metro de superfície. Temos vias de comunicação que também são excelentes, com proximidades a portos de mar e de aeroportos e não sei o quê. E temos também, sediada na Maia, o principal instituto académico, a principal instituição académica do concelho no Castelo. Temos o melhor, porventura, o primeiro ou segundo melhor centro de formação profissional do SICOP. Temos a primeira ou segunda maior zona industrial do país. E, portanto, isto é uma freguesia que tem potencialidades que, se existir atrevimento e reverência por parte de uma autarquia,
é possível dar-lhe uma dinâmica diferente e considerar e fazer com que o Castelo seja uma freguesia motor na Maia e um exemplo para todas as outras. E, portanto, é evidente que para isso isto é uma coisa que não se faz em 2 ou 3 anos, não é? Mas é com este tipo de pensamento e de estratégia que se tem que se lançar as bases para fazermos o Castelo muito maior do que aquele que ele é. Porque o Castelo não se resume ao São Ovídio, nem ao Mercado Coronel Moreira. O Castelo tem isto aqui, este espaço aqui tem... é 2.000 vezes menor do que o conceito, do que a freguesia. Temos aqui 1 hectare, não é? E temos 20 km², e portanto não se resume a isto aqui. Portanto, o Castelo tem que ser muito mais do que isto. E ao longo destes anos tem havido uma grande insensibilidade autárquica, porque tudo é concentrado aqui. As outras terras, eu digo esquecidas ou abandonadas, e já tive essa questão diretamente frente a frente com o Presidente, é verdade. Não acontece nada, não há vida nas terras. E então isso, mas implica também muito esforço, muita humildade e muito trabalho de equipa, porque não é um executivo com o Presidente e 2 elementos do executivo que vão movimentar toda esta terra. É preciso aproximar-se das associações, das comunidades, não é? Fortalecer mais o apoio a EPSS, tudo isso para congregarmos esforços e fazermos isto aquilo que queremos que seja. Porque ninguém pensa esta coisa de dizer assim, o Presidente faz... Não, é preciso a dinâmica mental e sentido de aproximação para que se cative e se atraiam as pessoas. Não são 2 ou 3 elementos que vão movimentar uma terra com quase 20.000 habitantes, não é? Portanto, se não existir uma dinâmica por parte da autarquia, de aproximação às pessoas e às instituições, às coletividades, aos grupos de jovens, fazer esse tipo de intervenção junto da comunidade, é evidente que não vai acontecer nada, vai manter-se este marasmo na mesma, porque não é possível 2 homens, não é assinado de Estado só, não é? Portanto, implica muita dinâmica, muito empenho para que estas coisas se realizem. Daí que a proposta realmente que tenho em termos eleitorais, ela é baseada nos termos que normalmente são gerais, mas uma intervenção muito da cidadania, atrair as pessoas para um orçamento participativo, que cada pessoa da sua terra podem juntar-se, um grupo de pessoas, e olha, precisamos de fazer esta obra aqui neste local, ou gostávamos de ter este evento, apresentar no orçamento da Junta de Freguesia, para que isto em cada terra será protegida esta situação. Cada terra terá direito, se existir dinâmica e vontade da comunidade, apresentar um orçamento à Junta de Freguesia de um determinado evento ou de uma determinada obra, e a Junta fará tudo para que se execute. E só assim começamos a aproximar-nos muito mais das pessoas, não é? Há necessidade também e hoje fala-se muito em juventude, mas a juventude é só para colar cartazes e empunhar bandeiras. Atribuir responsabilidades ou dar-lhes cargos, não. Daí a diferença da lista que está aqui. Muito baseada, tem pessoas que já estão na idade do saber, não é? Como eu, que já sou velhote, mas ela é principalmente composta por gente jovem. Mas jovem dinâmica e formada, que tem capacidade e quer trabalhar. Temos que dar asas e apoios. Não é nunca, de modo nenhum, a juventude é muito bonita e muito boa, mas é para andar aí, sobe escadas, empunha bandeiras partidárias e depois quando é para tomar decisão, isso sou eu que sei, não é? Portanto, isso aí nós temos desrespeitar a juventude, e eu estou a falar disto porque tenho autoridade moral para o fazer, porque já estive numa autarquia e foi assim que eu fiz. E foi a juventude que dinamizou a terra, uma terra que estava completamente amorfa, e a juventude, dando-lhe apoios, eu cheguei a um ponto de dizer, vocês têm que parar, senão, ou têm que tirar as pilhas, senão isto não para, senão vocês vão esgotar tudo aquilo que é imaginação e criatividade. E a terra, e concretamente Barca, foi assim. Dinamizar, e foi uma coisa brutal. Em 8 anos aquilo foi realmente uma coisa espetacular. Hoje, evidentemente que hoje está esmorecida, porque
A juventude precisa, mas também a juventude tem que ter muitos apoios. E apoios, empenharem-se, contribuir para os ajudar a resolver as suas iniciativas. E a Junta de Freguesia, portanto, uma instituição com personalidade jurídica, para que a Junta de Freguesia possa apoiar, não sendo ilegal. E então isso aí nunca mais para. Nunca mais para. Dando tudo na mão da juventude, isto vai por aí fora e nunca mais acaba. Portanto, o Castelo tem também, evidentemente que em termos de sensibilidade social também não preciso nem gosto nem conceito sobre isso, porque sou aquilo que sou, mas tenho realmente um conceito completamente diferente daquele que é o apoio social desta autarquia. A solidariedade, a Junta de Freguesia já desempenha em si um papel preponderante, importante, se desempenhar bem as suas funções. E não se pode, a Junta de Freguesia não se pode substituir às IPSS. A Junta de Freguesia não está vocacionada para isso. Não pode envolver-se em andar a tentar dar a base. Há instituições que estão aqui e essas instituições precisam de ser apoiadas pela autarquia para que elas próprias também desempenhem o seu papel como deve ser. Não é? Portanto, são situações que, em termos culturais, a organização das festas do Castelo, é inadmissível que isso aconteça. Uma Junta de Freguesia não vai organizar festas religiosas. Não está vocacionada, nem é moralmente aceito que isso aconteça. Porque de hoje para amanhã vem uma qualquer outra religião, exige à Junta de Freguesia que organize um evento e ele não pode dizer que não. Porque uma autarquia lidera todos os residentes e não os católicos. Não é? Tem que estar disponível para todos e, sendo assim, não fazia outra coisa senão andar a organizar eventos religiosos. Portanto, também é outra questão que comigo realmente não acontece e muito menos aceitar que se vão antecipar as festas da vila prejudicando outras que estão paredes meias com elas. Isso é uma coisa que eu nunca admitirei, é que as festas da Vila do Castelo antecipem para uma festa uma semana para acontecer com um fim de semana coincidente com as festas de Gondim. Isso nunca admitirei de maneira nenhuma. Sou um revoltado, já disse isto, e quando acontece pela primeira vez, pode até nem haver o discernimento e pensar, isto aconteceu, não nos lembramos disto. Mas que há 2 anos eu já alertei isto em Assembleia de Freguesia, este ano voltou a acontecer, a antecipar. As festas iniciam-se na segunda-feira, porque o Castelo não é só o Santo Vídeo. As outras terras também têm as suas tradições religiosas e culturais e acontecem quase todas naquela ocasião, em simultâneo quase. Não é? Tem todos os fins de semana, há romarias na vila e não devemos... Acho que é insensato, aliás, toda a gente sabe que quem ouve as Assembleias sabe perfeitamente qual é a minha pronúncia. É insensato que isso aconteça, não deve acontecer. As festas da vila, se demorarem uma semana, já é muito bom. E se antecipar mais 3 dias, é evidente que há um fim de semana que é prejudicado onde acontecem umas festinhas pequeninas, que a Junta não apoia quase nada, comparativamente com aqui, mas pelo menos que não prejudique a frequência daquela romaria. Não se pode centralizar o Castelo, não pode ser centralizado só neste hectare. Não é? A criação de grupos de jovens de um Conselho de Juventude, também que participe e apoie a autarquia também nas decisões da juventude, de desporto. Há assim uma série na área da segurança, fala-se muito hoje na área da segurança também, que é um problema no Castelo, e hoje até os órgãos de comunicação social nos vão alertando, e hoje até já estamos quase convencidos que o Castelo, que nunca foi, mas parece-me que isto acontece em segurança geral. Portanto, não é no Castelo, só que tem mais enfoque agora, porque nos meios de comunicação social parece que a freguesia do Castelo
é a freguesia mais insegura da Maia, não é? Portanto, também isso, a junta de freguesia, a única coisa que pode fazer é intervir junto às autoridades, uma maior vigilância, para conseguir fazer com que as pessoas, eu sei que porventura as autoridades também não têm os meios todos necessários para isso que queriam também, mas a verdade é que apelar e sensibilizá-los para que as pessoas hoje, nós só somos livres se vivemos com o mínimo de segurança, senão não temos liberdade nenhuma, não é? E então isso também é uma das situações. Há outras metodologias que nos obrigam, que nos permitem também intervir no plano da segurança, que é, sei lá, corrigir, alertar autoridades para a frequência de fiscalização em sítios onde existam idosos, mais idosos, escolas, mas principalmente em sítios muito mal iluminados. Então aí também faz parte do plano de segurança apelar às autoridades para corrigir esses elementos de iluminação, essa iluminação, porque se estivermos iluminados estamos menos escondidos, não é? Depois também na promoção de videovigilância, promover a instalação de videovigilância também em todos os equipamentos públicos, inclusive cemitérios. Eu estou a falar de tudo aquilo que farei aqui, porque já fiz um estado. Na freguesia de Barca, no lugar de Barca, tudo está sob videovigilância, devidamente legalizada, inclusive no cemitério. Há uma cama rotativa de 52 segundos, dá a volta ao cemitério e apanha uma mosca lá dentro, não é? Portanto, estou a falar daquilo que é e que tudo é uma preocupação que deve ser. A partir do momento em que houve um assalto, portanto, isto tem que acontecer. Não violamos a proteção de dados do cidadão, porque estamos autorizados, foi tudo com câmaras a toda a volta vigiada, todas. Embora tenha acontecido ultimamente que houve um assalto ao multibão e as câmaras não estavam a funcionar. Mas isso é outra questão. Isso aquilo evidentemente carece de manutenção, isso é uma questão de preocupação de quem lá está, não é minha, e portanto acabou por não se apanhar ninguém do lado de lá. Eles rebentaram a máquina multibanco e não soube quem foi, porque vai saber, elas estão. E aquilo, pelo menos semanalmente, é a necessidade de ser vigiado para ver se estão em funcionamento. Relativamente à mobilidade também, transportes, não há muito. Quando se fala de transportes, há muita pressão sobre a rede de transportes. Transportes é a parte mais difícil que pode haver numa autarquia. Eu sei que eu estou à vontade para o fazer, porque eu já estive, quando foi o autocarro, trazer o autocarro para Barca, estava no executivo, e então aquilo são anos, é muita burocracia, e depois com uma grande argumentação bem sustentada, para o mercado, então isso por vezes acabou por prevalecer e conseguimos trazer no dia 4 de junho de 2001 o autocarro às 6 menos 10 da madrugada. Ainda tenho lá os 4 primeiros bilhetes passados no autocarro. O meu, do presidente, do tesoureiro, do secretário e do presidente da Assembleia. Todos, às 6 menos para fazer o batismo do transporte. E portanto, eu tenho lá os 4 bilhetes. Mas quando isso aconteceu, a grande dificuldade para arranjar transportes. Quando isso aconteceu, lembro-me ainda do nome do senhor inspetor que veio inaugurar a carreira, que é o inspetor Beleza, e eu disse, pá, eu estou aqui sentado, mas eu vou sentar-me à beira do inspetor porque eu quero conversar com ele. Porque quando solicitámos o autocarro, era para um local onde era a única hipótese que havia. Portanto, depois, mesmo junto da comunidade, não havia vias de comunicação com mobilidade, com capacidade para fazer manobras de veículos de 12 metros e, portanto, não havia. Mas, entretanto, abriu uma urbanização no meio da população e eu sentei-me às 6 menos 10 junto do inspetor Beleza e foi para lá e para cá e dos aliados até aqui a falar. E depois consegui seduzi-lo a levar o autocarro a essa urbanização. Estão construídas as condições ideais. Ótimo. Este dia 4, dia 6, estava uma exposição argumentada para dos SDCP, dia 6. Portanto, isso é muito burocrático, passa muito tempo. E eu depois só consegui
em 2007, também no dia 10 de setembro de 2007, curiosamente a segunda-feira das festas de Barca, também tem Lourdes. Consegui trazer lá à população para trazer mesmo junto da população, porque havia condições higieno-sanitárias que não existiam lá embaixo e, portanto, isso foi mais, as crianças passavam para a escola, viram o condutor a urinar contra o mar, isto era o terceiro mundo, e então, nessa altura que abriu, essa argumentação foi logo para lá, e depois, entretanto, eu deixei de estar no Executivo, de 2001 até 2005, nada se fez. E quando fui para lá, novamente a luta no transporte para levar à população. Então foi no dia 10 de setembro que levei para lá o autocarro. Portanto, os transportes não é uma coisa que é reuniões sobre reuniões, muita burocracia, depois até apelei também ao responsável pelos transportes da Câmara, Jair Monteiro, também foi comigo, há reuniões lá, mas a verdade é que isto implica uma luta terrível, tremenda, para que se consiga alguma coisa. Aqui é outra questão, é a mobilidade, os transportes chegarem ao ponto que seria, acho que para potenciar verdadeiramente o Parque Natural de Vila São Pedro, seria chegar lá ao transporte público. A questão aqui é só fazer com que eles percebam que é um transporte que não é imediatamente rentável, não é? Porque tem que começar a ir lentamente, e, portanto, aliás, os serviços públicos nenhum dão lucro, não é? Tudo dá prejuízo, não é? Nós sabemos bem disso. E os transportes não fogem à regra. Mas eles, vendo à partida que não há grande rentabilidade, quer dizer, as dificuldades então são mais que muitas, elas triplicam. E então não será muito difícil, não será muito fácil conseguir arrancar transportes para atravessar o Castelo de Les a Les, portanto, e continuar de barco e ir para lá, para São Pedro, mas é uma tentativa que no qual vou estar de alma e coração para ver se consigo trazer para aí o transporte, mas à partida toda a gente tem que se convencer que isto não é tarefa fácil, isto é, e por vezes até muito. Eu posso vos dizer que quando foi a segunda vez para Barca fazer a experiência em Barca não é experimental, aquilo foi decretado em Guerra da República, não é uma viagem experimental mas depois a levar para cima eu queria trazer muito mais acima, mas implicava o alvará de transportes naquela rua estava concedido ao Anoeira da Costa, que não circulava lá com autocarros, mas ia buscar uma senhora lá às 7 da manhã e levava às 7 da noite, que vinha para o Bolhão, e aquilo o alvará ainda estava concessionado. E se fosse para ter frequência regular de autocarros da STCP lá, eles pediam uma pipa de massa de indemnização aos STCP. E então não era de todo possível trazê-lo para cima, mas quando veio cá acima, à população mesmo junto das residências, onde tinha condições até humanas e de socialização, tem cafés, tem restaurantes, e então nessa altura chegou um ponto em que eu sou chamado à Torre das Antas, onde está o STCP, e então era a doutora Fernanda Menezes e o doutor Rui Sá, e então para me proporem que aquilo lá para cima que não podia ir, não podia porque aquilo não era rentável ir lá acima. E eu, rentável ir lá acima, doutor, mas então nós andamos aqui a regredir, e vai ser terceiro mundo, vai ser novamente as crianças a passar para a escola e as pessoas a urinar contra os pinheiros, ou os condutores a meterem, a dormirem, não têm onde comprar uma garrafa de água ou tomar um café, a dormirem no volante à espera, e se tiverem a fazer as suas necessidades vão encostados aos pinheiros, se nem pensam nisso. E eu disse, olha, mas eu nunca me envolvi nisso, mas eu tenho alguma capacidade de mobilização. Eu pego na bandeira, no dia em que vocês terminarem que o autocarro não vai lá, ele tem que ir mesmo lá, que eu mobilizo a população toda. Foi com esta linguagem agressiva que eu falei com a doutora Fernanda Menezes e com o doutor Rui Sá. Nem penso nisso. Eu pego na bandeira, não são bandeiras,
Mas pego na bandeira e mobilizo a população e eles vão todos comigo para lá. E acredito que vai à freguesia toda. Porque não podemos regredir dessa forma. Se for para melhorar as condições, tudo. Agora, para regredir dessa maneira, não pode ser, né? De maneira nenhuma. Relativamente à educação, toda a gente sabe que eu já fui autarca, Vocemos, e portanto, quando iniciei a minha tarefa, as crianças são a menina dos meus olhos, para mim as crianças são. E então eu quando cheguei lá disse pá, nós aqui vamos ter como objetivo as crianças da nossa terra, das nossas escolas, vão ter que ser tão bem tratadas e estimadas como as crianças das melhores escolas que existem. Nós não podemos deixar de dar apoio às escolas. Até utilizava uma expressão, eu dizia, prefiro não fazer 10 paredes, mas construir os alicerces de barca da terra. E então aí, e passou realmente a haver umas condições espetaculares nas escolas, onde os apoios eram, a Junta de Freguesia atribuiu um subsídio mensal à Associação de Pais, também à JB, que é os dinheiros sempre se juntam, mas depois as terras têm vida, não é? E neste caso das escolas também, então, sempre muito ligado à Associação de Pais, aos professores, a toda a comunidade escolar, que nos obrigam a fazer um grande investimento. Eu, no primeiro ano de mandato desta Junta de Freguesia, do Castelo, eu estive a fazer contas e eu verifiquei que eu nas escolas em Barca dava mais do que esta freguesia às 9 escolas da freguesia. Porque realmente foi um executivo que iniciou demonstrando uma insensibilidade muito grande, até em apoios sociais, não é? E no entanto só começou com 2 meses de existência com 86 mil euros no ano. Mas não havia dinheiro para dar a ninguém. E portanto eu relativamente a isso, são escolas, as crianças têm que ter tudo aquilo que melhor possamos dar. Portanto, relativamente tem questões também que são, já falei também do orçamento participativo e agora colocava realmente se pretender. Se calhar já falei demais, senão se vou aqui e vou aqui ao cabo, porque por acaso até já tenho aqui um protótipo do caderno do manifesto eleitoral, só que se calhar, não sei se há boicote, a verdade é que as máquinas das gráficas estão sempre a variar para mim, não sei se há algum tipo de boicote, desculpem lá a ironia, mas a verdade é que está realmente a correr muito mal. Primeiro foi no tribunal, agora nas gráficas está realmente um bocado assim, está engalhado, está mesmo assim enguiçado. Desculpem lá esta parte. Se calhar passamos agora para uma fase de debate, à semelhança do que fizemos nas sessões anteriores. Eu pedi aqui